Oi, gente do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vilma, sou professora de artes aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. E hoje a gente vai fazer uma aula massa sobre capoeira, tudo a ver com a sexta-feira, que é o dia da nossa aula de artes. Então estamos aqui com Jéssica, fazendo a tradução para Libras, e Gine! Opa, bom dia! Vamos entrar no chat, vamos assistir essa aula. Minha gente, tá uma delícia! Pois é, gente. Então, como eu falei, o nosso tema é capoeira, né? Vocês já estão vendo aí pela imagem, essa imagem linda, que a capoeira é uma expressão cultural, uma expressão artística incrível, e a gente vai ter 2 aulas sobre esse tema. Tá? A gente começa hoje, mas a gente continua na próxima aula e a gente vai ter um convidado na próxima aula super especial. Então vai ser incrível essa pequena jornada que a gente vai fazer aí pelo universo da capoeira. Então bora lá, vamos começando. E aí, você já conhece alguma coisa, já viu? Capoeira é um jogo? É uma luta? É uma dança? É um esporte? O que é isso? E de onde vem a capoeira? A capoeira veio de África? O que é que você acha? Ou a capoeira é nacional, é uma criação brasileira? Então vamos ver o que é que os estudiosos dizem sobre isso? Então, temos aí um texto, 2 textos de 2 estudiosos da capoeira, né? E Almi Areias e André Luiz Reis. Então eles dizem, tendo como mestre a mãe natureza, utilizando-se das estruturas, das manifestações trazidas da África, os negros criam e praticam uma luta de autodefesa para enfrentar o inimigo. Reis diz, a capoeira é uma manifestação cultural brasileira, nascida em circunstâncias de luta por liberdade nos tempos da escravidão. Então, aí parece haver uma contradição, mas não. Na verdade, a capoeira é uma expressão cultural brasileira. Foram feitos vários estudos em outros lugares do mundo onde houve também esse mesmo processo de escravidão, parecido com o que aconteceu no Brasil, outras colônias, né? E não existe a capoeira, nem mesmo em África foi encontrada a capoeira do jeito que ela é vivenciada no Brasil. Daí se conclui que a capoeira é algo que foi criado aqui, né? Foi a partir dos negros escravizados, mas foi uma atividade que se desenvolveu aqui. Talvez pela necessidade mesmo, né, de defesa, né, de lutar mesmo pela liberdade. E a imitação da natureza, a percepção do movimento dos animais. E aí eles criaram essa expressão belíssima, não é, que é, ao mesmo tempo, dança, luta. E agora está, né, também sendo um esporte. Do berimbau. E aí, gente, é interessante a gente pensar o seguinte, enquanto luta, a capoeira é a única luta do tipo de luta similar que tem acompanhamento musical, né? Não existe acompanhamento musical em outras lutas marciais que a gente conhece. Então a capoeira ela tem essa característica muito rica, né, de ter a musicalidade associada ao movimento, associada àquela situação vivenciada ali na roda. Vamos ver mais um pouquinho? Então, a capoeira surgiu como uma forma de resistência e defesa pelos escravizados nas senzalas durante o período entre o Brasil colônia e o Brasil imperial. E mais ou menos nesse período, não se tem uma data exata, tá? Então, foi por aí.
A criação de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem da violência praticada pelos capitães do mato e feitores nas plantações e também em situações de fuga, né? Os senhores de engenho, quando eles perceberam que os negros estavam desenvolvendo essa habilidade, eles não gostaram, porque eles perceberam ali uma resistência mesmo e uma forma de se organizar e de se rebelar, né, contra a opressão que era praticada ali naqueles engenhos. E aí eles proibiram mesmo, né, que se lutasse. E é aí que acredita-se que surgiu a coisa da música e também da dança para disfarçar. Então ela teria surgido inicialmente mesmo como uma luta, com essa finalidade, com esse objetivo, né, de autodefesa, mas que os negros foram espertos, né, para disfarçar, para que eles não fossem proibidos de praticar e de se desenvolver, né, e de ganhar mais agilidade, mais destreza. Eles disfarçaram em forma de dança. E aí, por aí eles foram levando, né, foram conseguindo fazer com que a capoeira se difundisse, né? Porque assim, é um exercício tão interessante esse da capoeira, que a gente não sabe ao certo onde ela surgiu, né? Desconfia-se, acha-se que surgiu na Bahia, outros acham que surgiu aqui em Pernambuco, mas não há um lugar exato. Ela se desenvolveu mais na Bahia, mas não se tem certeza que ela tenha surgido lá, né? Então, bora ver, vamos ver um pouquinho desse vídeo. Fala sobre resistência e sobre... Somos mestiços, mulatos, capuzes, paz, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e jundarabês. A gente às vezes cai num lugar comum de achar que tudo que é cultura popular no Brasil é uma fusão entre referências, elementos culturais ameríndios, europeus e africanos, e a gente coloca isso para tudo. A gente tem que ter muito cuidado porque as tradições negras sempre foram perseguidas. Eu acho que a gente tem que explicar isso, porque muitas vezes nós caímos naquela postura extremamente sedutora, né? Uma visão maravilhada de um Brasil onde todo mundo, onde há sempre convergências, nunca há divergências. Eu entendo que toda cultura você vai ter tanto convergências como divergências. O processo abolicionista no Brasil, que possibilitou a liberdade aos negros sem nenhum tipo de infraestrutura ou programa, e foi simplesmente estão livres e se virem, desenhou a hierarquia cultural e racial que a gente tem hoje. Então, se a base do nosso país é solidamente uma base negra e uma base excluída, é óbvio que as manifestações que vão provir desses negros, desses excluídos, vêm com o cunho, vêm com a pecha de inferior. A sobrevivência da cultura afro, ela tem características de superação à exclusão que são muito interessantes. A capoeira mesmo, né? Dança, luta, mas o que é? É melhor que se mantenha nessa ambiguidade. Porque é exatamente a ambiguidade que permitiu que a capoeira chegasse até aqui. Se você dissesse daquela época que a capoeira era uma luta, ela não teria provavelmente sobrevivido. É dança, é? Capinha de peixe, é dança? Esses pinotes, essas palhaçadas, vocês fazem dança, é? Pois então tá proibido dançar. Quem tá proibido? Quem tá proibindo? Na década de 20, a capoeira enfrentou problemas terríveis, né, de repressão. O capoeira era o malandro, era aquele que era pego pela polícia pelo ato da vadiagem, né? Você conseguia alçar essas manifestações. A arte foi difícil. Teve um tempo que o samba não era considerado arte. Era considerado brincadeira, galhofa, assim como a capoeira. Eu posso me regenerar. O choro também, ser uma pessoa vinculada ao choro, né? Andar com o violão debaixo do braço era um risco, né? E isso também vale para os sambistas e para as pessoas iniciadas no candomblé. O samba veio da senzala, e para fazer samba é preciso muito amor. Ao mesmo tempo que essa cultura negra deu para o Brasil, né, muita riqueza, do ponto de vista cultural, as pessoas que realizam essas culturas, essas tradições, elas foram reprimidas ao longo da história brasileira, inclusive falando de século XX. Vem pro baile, seu otário.
Ainda hoje, manifestações culturais da periferia, como o rap e o funk, sofrem preconceito. Recentemente, logo após a ocupação de algumas comunidades cariocas pela polícia, MCs foram presos e a realização de baile funk foi proibida. O funk, você critica a letra, mas o ritmo é envolvente, o ritmo é contagiante e façam que as pessoas estejam felizes. Então, quem somos nós para dizer se aquilo está certo ou está errado? Eu acho que o papel do governo, o papel da sociedade é oferecer alternativas. Se você oferecer alternativa, a opção fica por conta de cada um. O diferencial do funk seria a sua capacidade de agregar as pessoas, a sua capacidade de mexer com a identidade da juventude negra nos morros. Quando você tem essa possibilidade de agregar, você tem uma possibilidade das pessoas se organizarem, né? Delas pensarem quem elas são e qual é a condição que elas vivem. Então o medo, o pavor, está exatamente nisso, né? Mas eu só quero é ser feliz. Feliz, 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 feliz. Onde eu nasci. Muito legal essa reflexão, né? Embora o vídeo tenha saído um pouquinho da questão da capoeira, né, para outras manifestações, eu achei importante a gente ver esse vídeo até o final, porque ele faz essa reflexão, né, de como a cultura que vem da periferia, não é, Gine? A cultura que vem das classes mais pobres. Eu vou até mais adiante, né? Eu vou até na raiz. A cultura que descende de África, né? Como disse o estudioso, não recordei o nome dele, do cabelo curtinho. Ele falou exatamente isso, que essa cultura que veio de África, que se miscigenou e que transformou novas formas, né, novas linguagens de arte, novas maneiras de expressar, maneiras artísticas de se expressar, porque veio deles, ela é já discriminada. Aí depois vem a questão social, sim, aí depois vem as questões ideológicas, religiosas e etc., que impedem que a gente viva essa ancestralidade. Né? É verdade. É muito forte, né, o preconceito, principalmente com a cultura negra, com aquilo que vem, né, dos afrodescendentes, porque existe, infelizmente, no Brasil ainda um ranço. A gente tem lutado muito contra o racismo, sim, não é? Mas ele ainda é presente e a gente percebe isso nessa forma. Aí nesse slide, né, ele está falando da questão da repressão. E o vídeo fala, né, o samba foi reprimido, né, a capoeira foi reprimida. Na primeira metade, já no Brasil República, a capoeira era proibida. Quem praticasse capoeira na rua era preso, né, ia para a cadeia mesmo. Então, não era aceita nem como dança. Só em 1937, Getúlio Vargas foi um dos que defendeu, né, e a sociedade já estava mudando, né, essa mentalidade também estava revendo, né, lentamente. Todo esse processo de mudança social é muito lento. Vamos seguir aí. Então, vamos ver esse vídeo, depois a gente vê esse texto. Que está aí lutando é a pessoa que vai estar aqui com a gente na próxima semana.
Ele é o capoeirista tanque da várzea, ele está em Salvador, ele foi para lá fazer uma reciclagem, né, para conhecer mais, para se aprofundar no estudo da capoeira. Olha. Então ele vai estar aqui com a gente na próxima sexta-feira, conversando um pouco com a gente sobre isso. E aí, ali tinha um texto, eu passei por conta do som, mas eu vou voltar para a gente poder ver esse slide melhor, esses textos aí. Veja, aí diz que a primeira academia que ensinou a capoeira formalmente foi estabelecida por Manuel dos Reis Machado, em 1932. Né? Surge um importante personagem na história da capoeira, Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba. Essa fala aí de mestre Bimba. Em 1928 eu criei completa a regional, que é o batuque misturado com a Angola, com mais golpes, uma verdadeira luta, boa para o físico e para a mente. E aí talvez você esteja se perguntando, oi, como assim criei uma escola em 1932? A capoeira não era proibida, né? Só foi liberada em 1937? Então, mestre Bimba foi um pioneiro. Ele, desafiando as leis, desafiando a sociedade, ele criou uma escola de capoeira, porque ele entendia que a capoeira era uma manifestação da ancestralidade, que era muito importante para a identidade negra. E ele criou uma nova forma de dançar a capoeira, que ele chamou de regional, que é uma mistura da capoeira de Angola, que era a capoeira tradicional da Bahia, que era vivenciada lá na Bahia, e ele criou uma nova. Por quê? Isso é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso e entender esse processo. O que estava acontecendo? A capoeira era proibida, né? Se dançasse na rua, podia ser preso. Mas já havia, quando a lei, em 1937, foi, né, promulgada, já havia um movimento da sociedade de aceitação da capoeira, embora ainda houvesse preconceito, como existe ainda até hoje. Né? Muita gente ainda tem preconceito, né? Com a capoeira e com outras, né, que acha que é vadiagem, que é malandragem. E né? eu vou até mais adiante. Você disse, ele foi para a Bahia fazer uma reciclagem, estudar. Ou seja, estudar. Entenderam? Estudar. Pois é. É aí que eu quero entrar com essa história do mestre Bimba. Por que mestre Bimba criou uma outra capoeira? Não já tinha uma que era boa? Mestre Bimba, ele estava preocupado em garantir que a capoeira não se desvirtuasse, porque ao mesmo tempo que tinha preconceito e que tinha proibição, recriminação, havia também uma carnavalização da capoeira. Né? É sempre essa dualidade, né? Sim. A sociedade, ela não é unidirecional, ela é às vezes ambígua e às vezes até mais, né? Existem muitas possibilidades de se olhar uma mesma realidade. Então, o que estava acontecendo? Estava havendo também uma carnavalização. A capoeira estava virando espetáculo, estava se desvirtuando da sua origem, da sua ancestralidade, perdendo o seu caráter também místico, ritualístico, porque a capoeira tem todo um ritual, né? A pessoa que joga a capoeira na roda tem toda uma ética, tem um código de conduta, tem uma organização, precisa ter respeito, né, por toda pela cosmologia mesmo, do que está envolvido nesse conhecimento, né, que é tão importante. Então, ela estava perdendo isso, ela estava virando espetáculo de rua para ganhar dinheiro, para agradar turista, e mestre Bimba se preocupou muito com isso. Ele disse, eu não posso proibir ninguém, né? Já existe muita proibição, o que eu posso fazer é criar uma forma, um mecanismo de separar o que é essa capoeira espetáculo do que seria essa capoeira tradicional, com o respeito às regras. E aí ele criou uma escola para ensinar capoeira. E é interessantíssimo, porque mestre Bimba, ele era analfabeto. Sim. Como é que uma pessoa é analfabeta e cria uma escola? E ele não só criou uma escola, como essa escola era extremamente organizada. Ele tinha toda uma didática, ele também colocou a capoeira, retomou a ideia da capoeira como luta, né? Tirou um pouco dessa coisa do folclore em cima da capoeira e organizou a capoeira como luta. Por isso que ele deu um novo nome. Ele disse que essa vertente da capoeira mais voltada para a luta
que seria a capoeira regional. E a outra mais folclórica, né, que estaria com essa, mais livre, né, mais aberta a outras influências, seria, permaneceu como a capoeira Angola. Mas aí ele criou toda uma estrutura para a capoeira, hierarquias, ele criou o sistema de cordas, né, para o avanço dos aprendizes até chegar no nível maior de mestre. Então, ele foi muito importante. E aí, ele não ficou como uma oposição. Foi muito interessante, porque a criação da capoeira regional não fez com que a outra caísse. Muito pelo contrário, fez com que a outra crescesse também. E aí, haviam dois mestres trabalhando, né, nas duas vertentes da capoeira. Mestre Bimba com a capoeira regional, e aí surgiu o mestre Pastinha, que era também um capoeirista muito importante da capoeira Angola, que também se preocupou, né, em manter a qualidade daquele trabalho, o respeito às tradições e desenvolver a capoeira de Angola. E aí ficaram as duas, se desenvolveram, né, tanto a regional quanto a Angola, né? Tudo que eu penso da capoeira, um dia escrevi naquele quadro que está na porta da academia. Em cima, só estas 3 palavras: Angola, capoeira, mãe. E embaixo o pensamento: mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Essa fala de mestre Pastinha, né? Então, ele também se preocupou, né, com a ancestralidade, com o respeito às tradições, para evitar essa carnavalização da capoeira. Isso foi muito importante para desenvolver as duas. Os 2 mestres foram importantíssimos no desenvolvimento da capoeira. E aí uma fala do mestre Bimba, né? Com a capoeira regional, o mestre Bimba suscitou uma nova abordagem expansionista e pedagógica da capoeira. Subiu no ringue, realizou apresentações, montou academia, estabeleceu aulas regulares, lições, turmas de alunos com horários pré-estabelecidos e uma metodologia do ensino, através das sequências e jogos diferenciados, diz Hélio Campos, mestre Xarel, no livro Capoeira Regional, a Escola de Mestre Bimba. Nessa fala é de mestre Xarel. Então, ele falando assim da importância que foi essa organização que mestre Bimba deu à capoeira. Bora lá? Aí, a capoeira. Agora a gente vai pensar um pouquinho, a gente já entendeu como é que se organizou a capoeira, né? Agora vamos pensar na capoeira, como é que ela é hoje, como é que ela é vivenciada hoje. Então, hoje a capoeira tem, além da vertente luta, dança, né, e jogo, ela tem também a vertente esporte, porque a capoeira ela se desenvolveu tanto que ela está entrando para o mundo dos esportes. E o que é que diferencia uma da outra? É que no esporte existem regras mais rígidas, tá? Movimentos pré-estabelecidos, como todo o esporte tem que ter, fundamentos, né? E uma organização, uma estrutura, tipo uma associação, como tem em todos os outros esportes, né? A futebol tem a CBF, né? O basquete tem a deles, que eu não sei o nome, vôlei, todos os esportes têm uma federação, tem uma organização, tem uma estrutura. A capoeira certamente terá que ter também essa organização para se tornar um esporte. E a capoeira como jogo, o que é que diferencia jogo de esporte? É porque o esporte, como eu disse, demanda essa organização, essa estrutura, né? E o jogo não, o jogo é livre. Eu posso jogar sem praticar esportes. Eu posso jogar vôlei, eu posso jogar futebol no campinho de, né? Não estou praticando esporte, eu estou jogando, né? Diferente, o esporte ele demanda toda essa estrutura, essa organização. O jogo é livre. Então as regras do jogo são mais flexíveis, o caráter lúdico, a gente joga para se divertir, não tem muito essa coisa da competição, de quem ganha, de quem perde, né? A musicalidade é mais importante, também o ritmo. Então essa que vai diferenciar o jogo do esporte. E a capoeira como luta, né? Aí, no caso da capoeira como luta, ela vai ser focada na questão da defesa e do ataque. Então, o que vai pesar mais é o capoeirista que ele vai usar a capoeira como luta, ele vai focar nesses 2 elementos, que é a defesa e o ataque, né? Porque aí ele tem que ter essa estrutura, né? Para ela ser uma luta. E os movimentos todos pautados nessa vertente. E a capoeira como dança, aí já muda um pouquinho, porque aí ela vai ter que dar mais ênfase para a música, para a musicalidade e para os movimentos corporais e para a técnica. No caso da dança, como espetáculo,
né? Porque quando a gente joga livremente, não é dança, é jogo, não é? Quando ela é dança, quando ela tem mais um caráter de espetáculo também. Então, aí tem muito da técnica, os movimentos precisam ser harmonizados, né? Aquela coisa que a gente já viu na aula de dança, né? Lembram da aula de dança? Espaço, tempo, movimentos corporais, ritmo, energia. Então, aí ele vai ter que buscar esse lado aí para dar todo um caráter, uma beleza, né? A estética, né, Gini? Sim, porque a dança aí entraria para o lado da arte, é onde chegaria para a arte, o lado estético, o lado da beleza, o lado, né, da harmonia, né, do conhecimento. Então, essa é a diferença. Na essência, estamos praticando capoeira, né? O que vai mudar é a intenção, é o objetivo que está em jogo ali, em cada situação. Vamos ver agora, imprescindível a capoeira é o berimbau, né? O berimbau é um elemento... Baixar um pouquinho para a gente poder falar. Então, é um instrumento feito com uma verga de madeira, tradicionalmente se usa a biriba, né? Com um arame de aço, uma caixa de ressonância e uma cabaça seca. E essa produz uma sonoridade única, um som meio metálico, é muito bonito, né? Muito bonito. Então, aí vocês estão vendo um pouquinho da... Então, existem 7 toques básicos na capoeira, executados com 5 batidas diferentes da baqueta no arame. São eles Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande, Santa Maria, Amazonas, Idalina, Benguela e Iuna. Na capoeira Angola, os mais utilizados são Angola, São Bento Grande e São Bento Pequeno. E os toques que caracterizam a capoeira regional são São Bento Grande, Santa Maria, Banguela, Amazonas, Cavalaria, Idalina e Luna. Vamos ver um pouquinho do toque São Bento Grande? É muito bonito. Lindo, né? Os toques da capoeira são belíssimos. Vamos seguindo aqui a nossa aula, conhecendo mais um pouquinho. Aí outro instrumento, o cachixi, ele geralmente é usado junto com o berimbau, né? Enquanto ele bate no berimbau, ele sacode o cachixi. Tem outro instrumento, é o pandeiro, né? Muito utilizado, somente na capoeira regional. A Angola não utiliza tanto o pandeiro. O reco-reco, né, que ajuda a criar uma atmosfera, né, bem rica de sonoridades. E aí, deixa eu baixar agora aqui um pouquinho. Agora a gente vai falar um pouquinho. Se não der tempo da gente concluir essa questão, a gente conclui na próxima aula, não tem problema. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse tema das letras da capoeira para a próxima aula, né, Gini? E aí, Gini, o que você está achando da capoeira? Eu encantada, eu amo a capoeira, principalmente porque ela remete à nossa ancestralidade e ela nasceu de tudo aquilo que os nossos antepassados de África que vieram para cá, né, sofreram. E eles tinham que sobreviver. E a arte, a dança, é uma forma de expressão. E essa forma de expressão faz a gente sobreviver, a gente viver e ser feliz, né? Pois é. E a capoeira, uma coisa que eu não falei muito, falei da música, mas o canto é importantíssimo na capoeira. Então, a nossa aula hoje está acabando, mas como a gente conclui essa aula só na próxima semana, aqui com a presença de Tanque, ele vai cantar e vai jogar capoeira aqui pra gente. Então, a gente vai falar do canto da capoeira na próxima aula. Então, fica aí o gostinho para a gente concluir na próxima semana. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.